amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, oferecido, promovido pelos Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada retornarmos para esse nosso encontro que nós costumamos dizer que é o encontro da família com Jesus. Porque por alguns minutos nós podemos parar a correria para fazermos o nosso Evangelho. Escolher um dia, uma hora, para estarmos reunidos, para deixar que Jesus chegue, entre em nossa casa, sente ao nosso lado e, sobretudo, fique conosco. Isso é fundamental, ficar conosco. E isso significa estar em sintonia com o Cristo, com os seus ensinamentos, com o propósito, o desejo de vencer a si mesmo através da superação das imperfeições. Afinal, nós estamos na trajetória terrena com essa finalidade, de vencermos as nossas más inclinações. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Nos tornarmos pessoas melhores. E o Evangelho do Cristo é o grande roteiro. E Jesus não apenas transmitiu verbalmente, mas exemplificou. É necessário ler, refletir, estudar. Está ao alcance de todos nós. Nem sempre conseguimos, né? Temos os afazeres, temos as nossas limitações, mas com firmeza, com fé, com convicção, nós iremos conseguir, com certeza. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos amigos espirituais, ou seja, pelos guias espirituais. E ao final devemos ingeri-la como se fosse um remédio que é mesmo, com respeito, com muita fé. E queremos dizer que os nossos irmãos que estão sempre conosco, assistindo ao Evangelho, façam as suas considerações, façam os seus comentários, que é sempre bom a gente saber como é que a mensagem está chegando a cada um de vocês. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, né, que é do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 79, o Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações.
O mas, ou seja, M-A-S, é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocado à frente do santo nome, à frente do nome de Jesus, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, colocada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, é o nosso posicionamento na vida, né? No cotidiano, na vida terrena, em que a nossa fé ela vai se expressar, a nossa condição espiritual vai se expressar conforme a nossa verbalização, ou seja, o nosso falar. A gente reconhece que não tem o conhecimento perfeito, mas Jesus nos conduzirá. Eu creio, eu tenho fé que Ele vai me conduzir. É diferente de dizer, o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. É diferente o posicionamento, a visão. Então, meus irmãos, vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os amigos espirituais se aproximem. Senhor Jesus, concede-nos a vossa bênção de amparo e de proteção e ajuda-nos no estudo de hoje, permitindo que os guias espirituais, vossos servidores, aqui estejam a nos inspirar a compreensão e a vivência de vossos ensinamentos. Fica conosco, Jesus. Assim seja. Bem, meus amigos, vamos assim dando continuidade ao nosso Evangelho no Lar, nosso estudo, que nós estamos fazendo, tendo como referência o livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Como já afirmamos anteriormente, Joana, ela tem a série psicológica, né? Que são 16 livros, onde ela faz abordagens nessa perspectiva da psicologia profunda. São livros bastante consultados pelos psicólogos que trabalham na linha transpessoal, porque é uma psicologia que tem um olhar multidimensional com relação ao ser humano. O ser humano, inclusive em sua perspectiva espiritual, transcendente, e não apenas a matéria, o físico, o ego, mas sim o ser em sua plenitude como o ser espiritual que todos nós somos. Então, ela selecionou alguns ensinamentos de Jesus para compor esse livro, e hoje nós teremos o tema, desculpem, o tema piedade.
É com base no registro de Marcos, capítulo 12, versículo 44. E está inserido o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 17. Então, o que é que nós temos sobre a piedade? A piedade, às vezes, não é muito bem entendida, porque há quem diga: eu não quero a sua piedade, a piedade de ninguém. Não me venha com palavras piegas. E, no entanto, a piedade é uma virtude. É exatamente um sentimento considerado excelso. Por quê? Porque parte da nossa emoção. Nós nos emocionamos diante da dor do nosso semelhante. Nós compartilhamos a dor do nosso próximo. E temos o desejo, a emoção, vamos assim dizer, de fazer alguma coisa para diminuir aquela dor. E isso se transforma na beneficência. Porque sem a piedade, a beneficência seria apenas uma filantropia. Esse sentimento de piedade, aqui é uma instrução do espírito Michel de Bordeaux. Ele diz que o sentimento de piedade, ele permite, à medida que a gente vai desenvolvendo a piedade, nós vamos domando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e vamos fazendo emergir outras virtudes que nós trazemos em germe dentro de nós, como a humildade, a beneficência, o amor ao próximo. E nós ficamos assim comovidos diante das situações de dor e de sofrimento do nosso semelhante. E ele nos diz que nós não devemos sufocar esse sentimento. Jamais sufocar e passar a agir como os egoístas. Os egoístas, eles não querem ver, eles não querem participar de nada que os coloque em contato com a miséria, com o sofrimento, porque não querem se perturbar. Não querem perturbar nenhum instante a alegria que eles sentem na presente existência. Mas Jesus nos orientou para sermos caridosos, e esta caridade começa não julgando o nosso próximo, perdoando sempre e auxiliando para que a gente se livre de experimentar a mesma dor que presenciamos, porque é a lei de Deus que prevê para os insensíveis. E o espírito Caibá Schutel, no livro Espírito da Verdade, por Chico Xavier, nos diz que quando o sofrimento do outro não nos sensibiliza, a orientação divina estatui venhamos a experimentá-lo igualmente para aprendermos a avaliar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Ou seja, a dor ela vai de um lado para outro. Hoje está ali, amanhã pode estar comigo e assim por diante, para que a gente possa experimentar a situação difícil de dor que o outro está passando. E se nós continuamos insensíveis ao sofrimento alheio, nós vamos ter que passar por aquela situação dolorosa para exatamente ao sofrer, ao padecer, nós venhamos a despertar para as virtudes, para os valores reais da vida, os valores espirituais. É o que, por exemplo, Joana ela destaca no livro a passagem daquela viúva, né? Jesus estava com os discípulos no templo e chegou aquela viúva humilde, simples, e fez a sua oferta.
a oferta, e Jesus olhou e disse: de todos que aqui estiveram, ela foi quem deu a maior parte. Deu mesmo, não só do que tinha, deu inclusive do que tinha, do que iria lhe fazer falta. Imbuída que ela estava de piedade. Piedade por tantos outros que poderiam ser atendidos, que poderiam ser amparados com a sua doação. Ou seja, ajudar está ao alcance de todos nós. Ter piedade não é simplesmente esse ato de pieguice, né? Ah, tadinho, coitadinho, ou como é miserável. Não. Olhar para aquele irmão, compadecer-se daquela situação, sentir-se no lugar do outro para procurar ver, sentir a limitação, a dor que aquele nosso irmão está passando. Sem julgar, né? Sem julgar. Ah, o que é que ele deve ter feito para nascer assim? Deus, quando marca um, é para não perder de vista, né? São assim, expressões de pessoas insensíveis, de pessoas que ainda estão no estágio, né, evolutivo, muito rude, né, que ainda não sabe desenvolver em si um olhar mais ameno, um olhar mais caridoso, de irmandade. Há pessoas que, quando a gente diz, não, nossos irmãos necessitados, a pessoa diz, não, eu não tenho um irmão dessa natureza, não. A única paternidade é a divina. Hoje estamos numa situação X, mas já estivemos, com certeza, em uma situação mais difícil, numa situação de mais necessidade, uma situação de penúria, que o passado guarda exatamente as nossas realizações, a nossa omissão. Possa ser que ninguém nunca tenha tomado conhecimento, mas está em nossa consciência e está tudo registrado perante os códigos da vida. Então, é essa piedade que é colocada como essa virtude que nos aproxima cada vez mais de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver aqui. Olha só o que ele diz. Que quanto a piedade está longe, entretanto, de causar perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contrário da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando virdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste e percussora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. São as palavras do Espírito, Michel, ou Micael, não sei. Ele fala exatamente desse efeito
que a piedade faz nas pessoas. Inclusive coloca que é irmã, né, da caridade, é a precursora, exatamente, é a precursora da caridade. Porque você tem a piedade, você olha para o outro, se comove e é impulsionado a fazer a caridade. E a piedade é colocada aqui junto com reflexões sobre os órfãos e mostrando que o ato de piedade, ele pode ser praticado por todos nós. Quantos necessitados existem em nosso caminho? Crianças na orfandade que estão, sem dúvida, a vivenciar uma experiência difícil, de provação, quem sabe expiação. Idosos esquecidos nos asilos, longe do carinho, da atenção da família. Doentes os mais diversos, enfim, são inúmeras as situações que nos convidam a ter piedade do outro. Ninguém sofre por acaso, mas isso não significa que não devamos praticar o bem, que não devamos acolher, ter piedade, ter caridade, ajudar esses nossos irmãos a passar por essas provações, por essas expiações. É um desafio para todos nós, não é fácil, mas o esclarecimento, a orientação é fundamental para que não venhamos a perder as oportunidades. E o Espírito nos diz também: a piedade é o sentimento divino que nos impulsiona ao próximo, à caridade. Todos trazemos no coração esta centelha de amor, que precisa do nosso esforço fraterno para expandir-se. Então, meus amigos, fica a nossa reflexão, a nossa sugestão para o estudo da semana. Vamos agora fazer as nossas vibrações, emitir pensamentos de paz, de amor, esperança, de saúde. Senhor, nosso Deus Pai Criador, rogamos, Senhor, humildemente, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, para que se voltem para o cumprimento da justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que não se distancie das orientações da codificação e do Evangelho do Cristo. Pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos, doentes do corpo e da alma, para que a fé e a esperança estejam em seus corações. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia. Façamos agora breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e concede-nos a vossa graça, nos amparando e protegendo, para que o nosso caminhar terreno se faça conforme as vossas leis. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais.
O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.